Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo aí esteja cumprindo a quarentena, né, como deve ser. É, Tudo isso que a gente está passando é uma coisa muito nova para a gente, tenho certeza que vai ser passageiro. E eu optei em fazer essas aulas em forma de vídeo, porque eu acho que vocês conseguem me sentir muito mais, eu acho que é muito mais expressivo e vocês sabem que eu priorizo muito isso. E só para deixar bem claro para vocês, a gente vai dar continuidade ao assunto que nós tínhamos parado nas últimas aulas. Então, como nem eu lembrava mais, procurei alguns alunos e aí então eles me localizaram. E nós vamos dar continuidade em morte celular, então por isso que está com esse slide aí, e especificamente em padrões de necrose. Então nós comentamos alguns padrões inicialmente, mas eu vou dar uma relembrada nesses padrões de necrose, para que então a gente possa retomar de onde nós paramos. Então, só para nós nos situarmos aí, nós falamos de necrose como um dos tipos de morte celular, além da apoptose, e que sempre está associado com processos patológicos e que é um tipo de morte celular que não é, aliás, que é acidental e que é desregulada, ou seja, não tem uma regulação genética. E aí eu coloquei algumas imagens aqui para vocês. Eu acho que a foto vai ficar aqui no ladinho, mas dá para a gente ver um braço com uma flebite decorrente na verdade, esse braço é de um paciente que fez uso crônico de heroína, então ele teve uma morte celular aqui do tipo necrose. Aqui nós temos a morte celular do tipo necrose também, que a gente vai comentar qual é o tipo, aqui em um pulmão de paciente com tuberculose. E aqui nós temos uma queimadura por temperatura extrema. Então, só para a gente relembrar que nós tínhamos falado sobre esse padrão de necrose e que a gente vai falar agora quais são esses padrões, quais são esses tipos de necrose. Então, falando de padrões de necrose tecidual, o que a gente vai comentar agora é quais são os tipos de necrose que nós temos. E aí nós temos a necrose coagulativa, a necrose liquefativa, caseosa, gordurosa, fibrinoide. E aí eu quero que vocês lembrem que esse tipo de necrose, esses tipos de necrose vão se diferenciar de acordo com a etiologia, ou seja, de acordo com a causa, e também de acordo com a localização que está acontecendo aquela morte celular, ou seja, de acordo com o tecido afetado. E aí o primeiro tipo de necrose que nós vamos comentar é a necrose coagulativa. Tem esse nome porque pode ser decorrente de um coágulo que obstruiu um vaso. Então, geralmente, esse tipo de morte celular acontece quando tem um processo de isquemia, ou seja, tem uma falta de irrigação de sangue naquele tecido decorrente de um vaso que foi obstruído, que pode ter sido levado a essa obstrução, que pode ter levado a essa obstrução, foi um coágulo. E aí a gente tem que lembrar que isso pode acontecer em vários órgãos, menos no cérebro. No cérebro vai acontecer um outro tipo de necrose. E aí, um outro aspecto interessante desse tipo de necrose é que essas células necróticas elas podem ficar ali no local da lesão por bastante tempo, por alguns dias, ao contrário de outras necroses. Essas outras necroses, geralmente acontece a morte celular e logo já pode acontecer o limpo, o faxinão ali daquele local, e diferente desse processo de necrose coagulativa. É importante nós lembrarmos que quando nós estamos falando de necrose coagulativa, quando a gente olha essa célula ao microscópio, essa célula não vai ter núcleo e também essa célula vai ter um citoplasma extremamente rosado, ou seja, com caráter extremamente eosinofílico, ou seja, tem uma captação maior de eosina. Nessa imagem aqui nós temos, aqui onde essa flechinha está mostrando, o processo de necrose coagulativa em um coração decorrente de um infarto. E nessa outra imagem aqui nós temos a necrose coagulativa acontecendo nessa região aqui, vou tentar marcar aqui para vocês, nessa região, porque é decorrente de um processo de neoplasia maligna. Então, nesse caso, é um câncer de pele, que esse câncer de pele ele cresceu tanto que não tinha vasos para nutrir e oxigenar aquele tumor e ele acabou morrendo, né? Então, como nós falamos, esse processo de necrose está associado à isquemia. Então, esse tumor que cresceu demais, ele acabou crescendo excessivamente a ponto de não ter vasos para nutrir e oxigenar. Então, aquelas células tumorais acabaram entrando em necrose coagulativa. Agora, aqui nessa outra imagem, nesse outro quadro, nós temos
imagens microscópicas de um tecido que sofreu a necrose coagulativa. Então, nesse primeiro quadrinho aqui, nós temos os miocardiócitos normais, ou seja, células do coração, células dos músculos normais, contendo aí os núcleos no seu interior e também o seu citoplasma ocorado de forma normal. Nesse outro lado direito aqui, nós temos o tecido já em estado de necrose coagulativa. Então, só para vocês situarem, nós pegamos o coração de uma pessoa, nós estamos agora olhando microscopicamente aquela pessoa que teve um coração infartado. Então, desse lado aqui nós temos, no lado esquerdo nós temos os miocardiócitos, ou seja, células do miocárdio normais, com seus núcleos dentro dessas células normais, enquanto do lado direito, que foi o segundo que nós falamos, tem os miocardiócitos, que perderam seus núcleos e que eles estão aparentemente em estado de necrose coagulativa. Percebam também aqui nessa imagem inferior que tem o que nós já tínhamos falado, de cariólise. Então, quando a gente olha essa região, a gente percebe que tem um borrão de núcleo, mas a gente não consegue observar um núcleo como a gente observa aqui nessas outras imagens. Aqui, agora, nessa outra imagem, nós temos aqui, nessa região, o miocárdio normal, enquanto que nessa outra região que eu vou circular aqui em amarelinho, nós temos um processo de fibrose, que é um processo de recuperação que acontece depois da necrose coagulativa. Então, vejam só, que nessa imagem nós temos um miocárdio normal, que não foi afetado pelo infarto. Depois, aqui nessa outra imagem da direita, nós temos um miocárdio que já teve o processo de necrose coagulativa, que já está morrendo decorrente dessa obstrução, decorrente dessa falta de sangue. Depois aqui nós temos, com mais um, nesse quadro inferior esquerdo, essas células onde a gente consegue observar características bem específicas de necrose. Por exemplo, a ausência, então aqui nessa região, a ausência de cariólise. E além disso, neutrófilos adentrando esse tecido, ou seja, células de defesa adentrando esse tecido para combater esse processo de necrose, ou para até mesmo limpar, retirar essas células mortas. Depois, nessa outra imagem da direita, inferior, né, aqui no canto inferior direito, nós temos uma região de um miocárdio, nós temos uma lâmina de um paciente que sofreu o infarto agudo do miocárdio, e aí essas células morreram, mas depois essas células mortas, ou seja, essas células necróticas foram retiradas e substituídas por fibrócitos. Então, os fibrócitos, eles vêm para poder reparar esse tecido para que o coração possa continuar trabalhando. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui é de um infarto agudo do miocárdio, onde nós vimos as células normais, as células já necróticas aqui do lado direito superior, depois do lado direito, do lado esquerdo inferior, nós temos essas células necróticas com mais um, esse tecido necrótico com mais um, onde nós conseguimos observar essas células necróticas com cariólise e também com infiltrado de células brancas, de leucócitos. E do lado direito inferior nós temos uma lâmina de um paciente que sofreu o infarto, teve a necrose coagulativa, mas passou um tempo e ele teve a recuperação daquele tecido. Para não ficar com abscesso, para não ficar com furo, o organismo retira as células mortas e coloca fibrócitos para que aquele tecido possa continuar com a sua estrutura normal, conservada, né? Tirei minha imagem para não atrapalhar a visualização de vocês, tá? Então aqui nós temos também um outro tipo de necrose coagulativa, mas agora nós estamos falando de um infarto renal. Não sei se todo mundo sabe, mas é possível acontecer um infarto renal decorrente de também uma obstrução, ou seja, decorrente de um processo de anóxia, de hipóxia que esse tecido sofreu. E aqui está bem claro, aqui nessa região onde eu estou circulando de amarelinho aqui, o amarelo aqui desse rim. Então, essa região é a região necrótica, onde faltou suprimento sanguíneo, consequentemente essas células morreram. Agora aqui nessa outra imagem da direita, nós temos isso daqui que nós curamos em amarelinho aqui, que nós estamos visualizando em amarelinho, microscopicamente. Então, nessa região aqui, ó, nós temos uma região com células normais, onde essas células não estão em estado de necrose.
Agora, nessa outra região aqui, nós conseguimos observar as células que sofreram necrose, ou seja, as células onde teve um infarto. Então, observem que nessas células normais, elas têm os núcleos delas ali dentro de cada célula. A gente consegue observar os pontinhos roxinhos. Enquanto aqui nessa outra área de células necróticas, a gente não consegue observar esses núcleos tão frequentemente quando nós comparamos com outro tecido aí, normal. Outra coisa que eu quero deixar destacado aqui nessa imagem é que, embora tenha acontecido a necrose nessas células que eu circulei aqui em amarelo na maior área, ainda essas células estão com os contornos bem preservados, ou seja, a gente consegue observar as membranas. Tá? Se vocês depois não conseguirem ver, vocês vão acessar o material lá e ampliar essa imagem para vocês na tela, que vocês vão conseguir observar que a gente consegue entender onde começa e onde termina uma célula, mesmo essas células que estão morrendo. Tá? Então, nessa necrose coagulativa tem as membranas um pouco mais preservadas, mas os seus núcleos estão ausentes. Agora a gente vai falar de um outro tipo de necrose, que é a necrose liquefativa. E aí, como o próprio nome já nos dá a entender, que a necrose liquefativa é aquela que tem um aspecto mais líquido. Esse aspecto líquido ele é decorrente, como eu coloquei aqui para vocês, de um processo de digestão dessas células mortas. Então, essas células mortas são digeridas e o seu conteúdo intracelular acaba vazando para fora da célula. Consequentemente, esse conteúdo intracelular, que é líquido, conforme ele vaza, ele dá a esse tecido um aspecto mais líquido. É importante nós lembrarmos que essa necrose coagulativa ela acontece frequentemente em infecções bacterianas e também em quadros de hipóxia no sistema nervoso central. Então, por isso que eu falei anteriormente que a necrose coagulativa não afeta o sistema nervoso central. E sim, o tipo de necrose que afeta o sistema nervoso central é a necrose liquefativa, decorrente de aspectos específicos do cérebro, tá? Então, o cérebro tem essas características onde o material intracelular é muito mais líquido comparado a outros órgãos que são mais firmes. Então, por isso que o tipo de necrose que acontece nesse órgão é liquefativo. É importante nós lembrarmos que essa necrose liquefativa, ela tem um aspecto de uma coloração amarelada. Isso nada mais é que o pus, numa tentativa de impedir ou até mesmo de regenerar aquele tecido, acaba ativando o processo inflamatório ali. Outra coisa que é importante nós comentarmos aqui, ó, nessa imagem nós temos o cérebro, que nós temos as regiões aqui específicas, hipocampo, tálamo, núcleos da base, sulcos. E aí, nessa região que está marcada aqui em vermelho, é a região, essa regiãozinha aqui que agora eu pintei em amarelinho, é a região onde aconteceu o infarto. Nessa outra área onde está marcado aqui em verdinho, onde eu estou circulando aqui para vocês, é a região normal, que dá para a gente comparar com o outro lado. Então, são áreas correspondentes, tá? Então, a gente consegue observar que o tecido na área infartada está muito mais ausente, está muito mais líquido. A gente não consegue observar isso com tanta nitidez, mas ele está muito mais ausente, não tem tanta massa comparado ao outro lado que está em estado normal. Agora, observem aqui nessa outra imagem. Olha só como esse tecido ele fica com aspecto viscoso, tá? Extremamente amolecido. Então, essa é uma característica de necrose liquefativa. Quando acontece? Infecções bacterianas. Quais? Por exemplo, a bactéria que nós podemos chamar, bactéria que nós chamamos de treponema pálido. É um exemplo dessas bactérias que pode causar a necrose liquefativa, seja no cérebro ou também seja até mesmo na pele. Então, nós temos a necrose liquefativa do tipo gomosa, que ela é decorrente da infecção por treponema pallidum, ou seja, pela bactéria que causa sífilis, e que o indivíduo, conforme tem o avanço dessa doença, pode apresentar também feridas na pele, e essas feridas podem representar um processo de necrose liquefativa. Então, quando acontece infecções bacterianas e também estado de hipóxia lá no cérebro. E aí nós demos um exemplo bem típico de infecção bacteriana, o treponema pallidum, que é a sífilis, que também acontece necrose liquefativa, principalmente do tipo gomosa, na pele, ou até mesmo necrose liquefativa no cérebro, dependendo do estágio em que esse paciente está. Agora aqui nós temos lâminas, né? Então imagens microscópicas
desse cérebro que nós falamos, que pode estar acontecendo a necrose liquefativa. Então, nesse caso, eu fiz um quadro comparativo, onde nós temos, do lado esquerdo, a lâmina de um tecido infartado, ou seja, com células com necrose liquefativa, e do lado direito nós temos células do córtex normal, ou seja, do cérebro normal, do tecido normal, que é o que nós esperaríamos. Quando nós olhamos os dois lados, nós conseguimos observar que as células que estão presentes, até mesmo o tecido do lado esquerdo, ele tem muito mais presença de neurônios necróticos. Ou seja, na hora que a gente olha esses neurônios, eles estão com os núcleos um pouco defasados, eles estão com os núcleos se degradando ou até mesmo já degradados. Além disso, é importante nós lembrarmos, olha aqui onde eu vou circular, que no infarto nós temos um capilar, ou seja, os vasos que estão nutrindo aquele cérebro, com muito mais proliferação celular, muito mais proliferação do endotélio, ou seja, uma tentativa do organismo de levar oxigênio e de fazer com que as funções continuem acontecendo adequadamente. E aí uma dessas tentativas é, vamos criar mais vasos. E aí, consequentemente, acaba aumentando a quantidade de células do endotélio, ou seja, células de vasos sanguíneos, para tentar nutrir essa região infartada. E aí, comparado aqui com o lado direito, ó, a gente observa que tem um capilarzinho normal, que não tem tanta célula ali, é só a quantidade de célula normal para constituir um vaso. Tá? Então, essas são características bem essenciais que a gente tem que pontuar quando a gente está falando de necrose liquefativa. E aí, o próximo tipo de necrose que a gente vai comentar é a necrose caseosa. E aí é importante nós lembrarmos, como eu sempre falo para vocês, vamos partir pelo nome. Caseosa significa queijo. E aí, na hora que a gente olha, e tem esse nome porque na hora que a gente olha esse material com necrose caseosa, a gente observa uma região com uma área esbranquiçada, cheia de furinhos. Igual quando a gente parte o queijo no meio, fica desse aspecto, fica com esse aspecto aquele tecido. Então, observem essa imagem que eu coloquei para vocês. Nós temos um pulmão. Esse pulmão é de um paciente com tuberculose, ou seja, já está tendo uma reação inflamatória para tentar conter aquele processo tuberculoso, e aí aquelas células não conseguem combater essa infecção. E aí essas células entram em estado de morte, em estado de necrose. E aí a necrose do tipo caseosa que acontece está bem ilustrado aqui, está bem evidenciado aqui, onde eu estou marcando para vocês agora em vermelhinho, nessa região mais esbranquiçada. Então, essa região aqui é a região com necrose caseosa. E aí, como eu já falei para vocês, sempre esse tipo de necrose, que é a necrose caseosa, ela vai acontecer associada a processos inflamatórios. Então, sempre quando o indivíduo estiver contaminado com Mycobacterium tuberculosis, que aí vai causar a tuberculose nele, ou quando ele está infectado com histoplasma, como eu escrevi aqui para vocês, ó, histoplasma capsulatum, e aí ele tem uma histoplasmose, dentre outras infecções que podem ativar uma reação inflamatória e, consequentemente, esse corpo acaba não conseguindo combater essa infecção e aquelas células acabam entrando em estado de necrose, e aí acontece o tipo de necrose caseosa, ok? Um aspecto bem importante que a gente tem que comentar sobre a necrose caseosa é que, como ela acontece em meio a uma reação inflamatória, ou seja, numa tentativa de conter algum processo infeccioso, essa necrose ela também pode estar associada com calcificação, porque é uma maneira que o organismo tenta de conter a disseminação do micro-organismo naquele tecido. Então vejam só nessa imagem que eu coloquei aí para vocês. Nessa imagem nós temos a necrose caseosa acontecendo aqui nessa região, que eu coloquei aqui para vocês, e junto a isso nós temos um processo de calcificação acontecendo, porque o organismo tenta criar uma barreira para que aquele micro-organismo não se dissemine pelo corpo. Então, por a necrose caseosa estar associada a processos inflamatórios infecciosos, pode ser que essa necrose esteja associada com calcificação. Isso não é regra, mas, em geral, a necrose caseosa ela pode estar associada à calcificação numa tentativa do organismo de conter
aquele processo infeccioso. Então, observem aqui a necrose caseosa nessa região e aqui, bem roxinho, nós temos o acúmulo de cálcio para tentar fazer com que aquele micro-organismo que está aqui dentro da necrose caseosa passe e acabe se disseminando pelo restante do pulmão aqui. Então, observem, nessa região aqui nós temos pulmão normal, e nessa outra região a necrose caseosa acontecendo. E aí, se a gente for dar mais um, a gente consegue observar que aqui, ó, nessa região com necrose, nós não temos os núcleos das células. Enquanto aqui nessas outras regiões aqui que não está acontecendo a necrose, nós temos os núcleos preservados. Então, observem aqui, ó, o processo de calcificação que nós falamos para tentar minimizar essa disseminação desse processo infeccioso, ou seja, minimizar, impedir com que essa bactéria, em geral, acabe se disseminando por outras regiões do tecido. Já a necrose gordurosa, ou também chamada de esteatonecrose, ela acomete principalmente os adipócitos, que são as nossas células que compõem nosso tecido adiposo, e é importante nós lembrarmos que esses adipócitos eles armazenam gorduras. Esse tipo de necrose gordurosa acontece principalmente em quadros de pancreatite aguda. Por quê? Pode ser que nesse quadro de pancreatite aguda, esse pâncreas se rompa. E aí a gente tem que relembrar lá da fisiologia, que o pâncreas ele tem a função de produzir lipases, enzimas digestivas, entre elas essas lipases, como eu coloquei aqui para vocês. E essas lipases, elas têm a função de degradar ou de ajudar na digestão de lipídios. Só que tem um problema, se o indivíduo teve uma pancreatite aguda, teve a liberação excessiva de lipase, ou até mesmo o rompimento do pâncreas, e liberou lipase na cavidade abdominal, a gente tem que lembrar que nossa cavidade abdominal ela tem muito tecido adiposo. Então, o que vai acontecer é que essas lipases degradam os adipócitos presentes na cavidade abdominal e, consequentemente, esses adipócitos acabam entrando em estado de necrose gordurosa. Só que não para por aí. Por quê? A partir do momento em que os adipócitos se rompem, eles liberam ácidos graxos. E aí esses ácidos graxos eles podem se ligar a cálcio que está presente em nossos líquidos corporais e fazer uma reação que nós chamamos de saponificação. Ou seja, acabam formando sabão mesmo de gordura. Acaba tendo o endurecimento dessa gordura, acaba ficando enrijecida. Então vejam nessa imagem aqui na esquerda. Esses pontinhos amarelos são os pontinhos onde nós tivemos a necrose gordurosa. Ou seja, o adipócito morreu, liberou o seu conteúdo, que no caso são os ácidos graxos, e esse ácido graxo se juntou ao cálcio e acabou formando esses processos de saponificação aqui, ou seja, essas regiões endurecidas de gordura. Aqui nessa região aqui, do outro lado, na outra foto, nós temos um tecido adiposo normal, enquanto que nessa outra região nós temos uma região com a necrose gordurosa. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que aonde era para ter espaços vazios, como nós temos aqui, nós temos regiões completamente preenchidas. Está preenchida do quê? Desse elemento que foi resultante da saponificação de gordura, ou seja, está cheio de ácido graxo junto com o cálcio. Então, por isso que está extremamente corado aqui, ó, porque o cálcio capta esse corante. Então, observem a diferença. Aqui nós temos regiões mais vazias, enquanto que nós temos regiões com maior preenchimento dessas áreas intracelulares. Já a necrose fibrinoide, ela acontece, em geral, nos vasos sanguíneos. Está muito associado com um processo patológico que nós chamamos de hipertensão arterial severa crônica. Ou seja, quando tem um aumento drástico da pressão arterial e acaba lesionando o endotélio lá dentro dos vasos. E aí essas lesões podem ativar mecanismos imunológicos, ou seja, formar complexos de antígenos e anticorpos que se acumulam naquela parede endotelial e aí, por fim, acabam levando a um processo de necrose, a um processo de morte celular. É importante, olha só, que nessa imagem nós temos essa necrose fibrinoide nessas regiões que eu estou circulando aqui para vocês, ó.
nessas regiões aconteceu a morte celular da parede aqui do vaso. Então, imaginem vocês, isso aqui é um vaso que ele foi aberto e está sendo mostrado para vocês assim, ó. E aí, essa região aqui onde eu circulei para vocês é a região onde teve um dano na membrana dessas células, ou nas células endoteliais em si, que formam o vaso em si. Então, acabou lesionando esse vaso e acabou tendo uma morte. Bom, nessa imagem nós temos já uma visão microscópica. Então, aqui na região superior nós temos uma artéria normal, onde a gente consegue observar a parede desse vaso aqui sendo formada normal, com seus núcleos íntegros, corados adequadamente, ou seja, não tão intenso, não tão rosado, enquanto nessa imagem aqui inferior nós temos a necrose fibrinoide. Então a gente consegue observar aqui a ausência de núcleo nessa região, uma região também com uma coloração citoplasmática mais intensa, então muito mais eosinofílica, e além disso, um aglomerado de células inflamatórias tentando conter aquele processo de necrose, ou tentando reparar esse processo de necrose. O que já não é observado na artéria normal lá de cima. Então a gente não tem tantas células inflamatórias, células de defesa presentes nessa lâmina de cima. Enquanto aqui na de baixo nós temos muitas células de defesa, além de células também que não têm os seus núcleos e também com uma coloração eosinofílica muito mais intensa, ou seja, muito mais rosa do que o normal.